Meus caros irmãos e irmãs aqui no nosso santuário, você que nos acompanha de casa, você que vai escutar esta pregação. Nós estamos no tempo da Quaresma e a preparação para a celebração da paixão, morte e ressurreição de Jesus. São 5 domingos da Quaresma. O sexto é chamado Domingo de Ramos e da Paixão. O próximo já é o Domingo Pascal. Nestes 5 domingos da Quaresma, a igreja sempre vai nos trazer temas que nos ajudem à conversão, a uma amizade profunda com nosso Senhor, a um mergulho na Sagrada Escritura. Na semana passada, tivemos a alegria e o deleite de estudarmos e refletirmos a respeito das tentações de Jesus no deserto e também nas nossas tentações. Hoje, segundo domingo, a igreja nos traz Lucas capítulo 9, que é a transfiguração de Jesus. Aqui é preciso entender algo. Antes da desfiguração, Jesus passou pela transfiguração. Onde se deu a sua desfiguração? No alto da cruz. O profeta Isaías vai dizer que Jesus no alto da cruz parecia um verme, não era nada agradável de olhar, e os homens desviavam o olhar, as mães tampavam os olhos dos filhos. Lá estava o Cristo desfigurado. Mas antes da desfiguração, ele sobe ao Monte Tabor, leva consigo 3 amigos, aqueles mais chegados, Pedro, Tiago e João, e ele se transfigura. Tanto a palavra desfiguração como transfiguração é uma mudança daquela figura que se vê. Na cruz, o ser humano, o homem que é visto ensanguentado, abandonado, o Cristo sofredor, o servo sofredor. No alto do Tabor, pelo contrário, Jesus se mostra glorioso, poderoso, Deus. Quando eles olhavam para Jesus no dia a dia, eles viam um homem como a gente. Ele andava, comia, dormia, se alegrava, pregava, tocava nas crianças, era um homem. Só que agora no alto do Tabor, aquilo que está escondido é revelado. Ele se transfigura, ele mostra que ele verdadeiramente é Deus, o Emanuel. Aqui o evangelista não tem como escrever o que ele viu. É tão grandioso, tão poderoso, tão além do que o ser humano viu, que ele só consegue escrever que o seu rosto mudou de aparência, ele ficou brilhando, suas roupas muito claras, e eles não conseguiam olhar. Ali aparece Moisés e Elias, a lei e os profetas. É como se o Antigo Testamento se cumprisse em Jesus, que é o Messias. Aqui é necessário uma questão: por que da transfiguração? Qual a necessidade da transfiguração? Há 2 motivos, um que veio antes e o outro que virá depois. O motivo anterior é a tristeza, o cansaço, o desânimo que parou e pairou sobre os discípulos quando Jesus disse para que eles iam para Jerusalém. Muitos achavam que Jesus era um líder político, só naquela época, né? Hoje em dia ninguém anda pregando política dentro da igreja, ninguém mistura as coisas, mas naquela época eles misturavam aquilo que era de Deus e aquilo que era politicagem. Muitos achavam que Jesus seria um rei político, que ele arrancaria Israel do poder do Império Romano, ele se sentaria no trono de Pilatos e ele seria o rei dos reis, e ele governaria com liberdade aquele povo e instalaria o reino
de Deus. E esta conversa, este bochicho, estava entre os discípulos. Nós já vimos alguns. Quem de nós é o maior? Quem de nós é o mais importante? Jesus vai chamar a atenção. Para o mundo é assim, eles se escravizam e querem o poder. Entre nós não deve ser assim. Um outro texto, quando a mãe dos filhos de Zebedeu vai chegar para Jesus e vai pedir: olha, quando tu estiveres no teu reino, deixa que um filho meu se sente à direita e o outro à esquerda. Mas ela não está falando do reino dos céus, ela está falando do reino da terra. Quando Jesus notou que os seus discípulos estavam confundindo as coisas, ele começa a revelar o plano do Pai. E ele vai dizer: estamos indo para Jerusalém, e lá eu vou ser preso, eu serei açoitado, eu serei morto, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. É para isso que nós estamos caminhando para Jerusalém. Imagine, meus irmãos, a tristeza dos apóstolos quando ouviram da boca do seu mestre, do seu amigo, que ele estava indo para a morte e não para o reinado. Ele estava indo para a cruz e não para o governo. Os discípulos ficaram chateados, desanimados. Pedro, que é aquele que fala, chama Jesus no cantão e diz para ele: Deus não permita que uma desgraça dessa te aconteça. E Jesus é firme com Pedro: afasta de mim, Satanás, vai para trás de mim, você está escandalizado porque você não pensa as coisas de Deus, você pensa as coisas dos homens, você está pensando nas coisas aqui de baixo, eu estou buscando as coisas lá do alto. Então Jesus nota que os discípulos ficaram tristes, perderam a esperança, estavam cabisbaixos. O que é que Jesus faz? Ele dá um ânimo para o grupo, levando estes três para o alto do monte Tabor. Jesus subindo este monte, ele nos revela que ele é o novo Moisés, que subiu o monte Sinai para receber as tábuas da lei, e lá em cima ele se transfigura, ele mostra o seu poder, a sua glória. Por que isso? Para o evento que viria depois no Getsemane, quando Jesus estava suando sangue, angustiado e sofrendo. Os discípulos precisavam entender que ninguém o colocou ali. Ninguém tem poder de aprisionar o Filho de Deus. E eu vou além: ninguém tem poder de matar Deus numa cruz, a não ser que Ele se entregue. Ele que é o Cordeiro de Deus, aquele que vai tirar o pecado do mundo. Então esses dois momentos culminam na transfiguração: o anúncio da morte e o sofrimento no Getsemane. Prestem atenção, porque Pedro, João e Tiago são aqueles que ele convida para o Getsemane e pede: rezem comigo, porque a minha alma está angustiada. Ou seja, na sua vida e na minha vida existem esses dois lugares. Existe o Monte Tabor e existe o Getsemane. O que é estar no Monte Tabor? É um lugar que a gente queria ficar para sempre. Pedro queria ficar ali. Vamos fazer tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Não vamos descer não. Todos nós já tivemos momentos que você pensou assim: nossa, isso aqui podia durar para sempre, esse momento podia não acabar. Quero partilhar um momento meu com vocês. Há pouco tempo estava num sítio em Itaúna, onde estavam os meus sobrinhos brincando, Samuel, meu irmão, lá feliz no churrasquinho. A minha mãe, graças a Deus, recuperou a saúde, estava lá comendo uma farofa. Eu feliz com a família, falei: meu Deus,
Isso aqui podia durar mais, né? Vai durar só uma tarde de domingo. E rapidinho a tarde acabou. E aquela reunião também, cada um foi para a sua casa. Isso é Tabor. É os momentos de alegria, o momento que nasce uma criança, o momento do seu aniversário, uma viagem que você tinha sonho de fazer, um lugar que você está com a sua família, aqueles momentos maravilhosos. Isso é Tabor, e é sempre graça de Deus, é sempre presença de Deus. Mas quem dera, né, meus irmãos, que a gente pudesse viver só no alto do Tabor. É necessário descer, porque há momentos da nossa vida que é Getsemane. Getsemane é um momento de sofrimento. É quando a gente perde um trabalho, quando a gente fica doente, quando alguém que a gente ama vai-se embora, um parente querido falece, você perde uma grande oportunidade. Esses momentos de dor são, na nossa vida, o Getsemane. O que é que nos dá força para acreditar que o Getsemane vai passar? Voltando dentro de você para o Tabor. Este é o segredo. Este é o segredo para você não desistir na hora que as coisas não estiverem bem e fáceis para você. Hora que a coisa apertar para você, busque na sua memória tantas coisas difíceis que você achou que não venceria e venceu. Tantas coisas dolorosas que você disse, eu não vou aguentar, e aguentou. Muitas situações que sugam a nossa energia, e você pode até pensar, eu não vou suportar, e suportou. O Tabor, ele ilumina o Getsemane. É por isso que os três amigos de Jesus, Pedro, Tiago e João, eu e você, que estamos com ele no Tabor, quando vier o Getsemane, precisamos olhar para Jesus que sofre, e Jesus olha para nós que sofremos, e nós podemos dizer, isso vai passar. O nosso sofrimento está também no plano de Deus, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento interior, e para que sejamos quem nascemos para ser. Então a transfiguração de Jesus, essa manifestação da sua glória, é para levar os discípulos a uma oração ainda maior. E não foi só Jesus que transfigurou, você e eu somos chamados a nos transfigurarmos. Note que o texto diz, enquanto Jesus rezava, o seu rosto mudou de aparência. Quando a gente reza, o nosso rosto muda de aparência. A pessoa que reza, mas reza no coração de Deus, esta nuvem que desce é a presença de Deus. Quando você reza dentro do coração de Deus, e o seu rosto está triste, depois da oração, Deus te dá alegria interior. Você que reza, quando você está ansioso, no final da oração, Deus te concede paz interior. Quando você se sente perdido e você reza, Deus te dá direcionamento. Quando você está vivendo uma derrota e você reza com fé, Deus lhe dá vitórias futuras. O nosso rosto, o que muda o nosso rosto é a oração. Quando a gente reza, o nosso rosto se transfigura. Quando a gente reza, nós nos parecemos com Jesus Cristo. Quando a gente reza, nós estamos buscando uma vida de santidade, e a santidade nos transfigura. Se é verdade que a santidade nos transfigura, por falar de santidade nos transfigura, você nessa quaresma está rezando mais? Você nessa quaresma está fazendo jejum? Você nessa quaresma está fazendo abstinência? Você nessa quaresma está tendo atitude de mortificação? Esses 40 dias é para isso. E no domingo, padre? Não, domingo liberado. Domingo
seja que tempo for da igreja, é a Páscoa semanal, é festa. Tanto que a nossa abstinência, as nossas mortificações são durante a quaresma, que são 40 dias, tirando os domingos. Se você conta com os domingos, dão 45. Então a igreja já tira o domingo, porque no domingo é dia de festa, é a festa da ressurreição do Senhor, mesmo na quaresma. Mas padre, e se eu quiser continuar a minha abstinência também no domingo? Não há problema nenhum. Como não há problema algum se você no domingo faz o que você não está fazendo na quaresma. Eu não estou comendo doce na quaresma, no domingo pode comer uma sobremesa. Eu não estou comendo carne na quaresma, no domingo pode comer um bife. Mas por que, padre, que isso acontece? Porque o domingo, ele não é dia de sacrifício, ele é dia de alegria, é a nossa Páscoa semanal. Até nos mosteiros, nos conventos, nos seminários, no domingo a comida é mais festiva, mesmo na quaresma. Mas não há problema nenhum se você quiser fazer a quaresma contínua, pegando também os domingos. Mas não é pecado se no domingo você festeja, mas ali você coloca um sentido: eu não estou comendo doce, porque eu comerei hoje, porque é domingo, dia do Senhor, é o dia que Ele ressuscitou. Não é só para matar a vontade, não. Tem um significado no dia que Jesus ressuscitou. Então o tempo da quaresma é isso. Voltando, se é verdade que a transfiguração vem pela busca da santidade, cuidado, meus irmãos, porque o pecado vem a desfiguração. Nós estamos no tempo da quaresma. Para aquele que está rezando, se afastando do pecado, lutando contra a tentação, às vezes quando dá, acordando mais cedo para rezar o Santo Rosário, fazendo pequenas mortificações, você está buscando transfiguração. A pessoa que está no pecado, ela não vai encontrar transfiguração, ela vai encontrar desfiguração. Ela vai perder a feição da graça de filho. E São Paulo diz na segunda leitura que as pessoas que vivem uma vida morna, um cristão, um católico morno, um católico não praticante, um cristão light, um católico diet, ele vai chamar de inimigo da cruz de Cristo. A segunda leitura, você pode abrir a Bíblia na sua casa, está em Filipenses 3, 17 ao 4, 1. Está no folheto de vocês. Paulo, ele olha para ele mesmo e ele vê que ele está buscando transfiguração, ele está buscando santidade, ele está buscando Deus. E Paulo vai dizer para a comunidade de Filipos, por isso Filipenses, quem morava lá, e ele vai dizer assim: sede meus imitadores. Por que ele está puxando para ele? Porque os filipenses não conheceram os apóstolos, eles não conviveram com Cristo. Então quem é que pode ser exemplo ali? Paulo se coloca: não, eu tenho vivido o evangelho, eu tenho tido uma vida de santidade, então sejam meus imitadores e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Meus irmãos, aqui eu não vou dar exemplo que os senhores são inteligentes. O cristão, o católico de verdade, ele tem um modo de viver que é diferente daqueles que vivem os prazeres do mundo. Se você está buscando transfiguração e santidade de vida, você vive de um jeito.
Se você está buscando desfiguração e os prazeres do mundo, você vai viver de outro. O que Paulo está dizendo aqui para nós? Que o problema é quando a pessoa vive os valores e os prazeres do mundo, mas ela quer viver ao mesmo tempo a sua fé. Então esta pessoa se torna uma inimiga da cruz de Cristo, que ela não consegue assumir a santidade e a graça que vem do crucificado. Ela joga em dois mundos. É como um jogador que está totalmente perdido no campo, ele não sabe qual é o time dele. Triste isso. Imagine você que gosta de futebol, um jogador do seu time totalmente perdido no campo, sem saber qual é o time dele. Ele joga a bola tanto para um time como para o outro, e para ele viu lá o lugar de fazer gol, ele chuta a bola e é gol. Ele não tanto faz como tanto fez. O importante é chutar a bola e o importante é fazer gol. Esta pessoa perdida entre aqueles que são de Cristo e aqueles que são do mundo é que Paulo chama de inimigos da cruz de Cristo. São pessoas que não se decidiram por Cristo, não por aquilo que falam, mas por aquilo que vivem. E Paulo vai dizer: já vos disse muitas vezes, e agora repito, chorando. Paulo está triste, Paulo chora. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Você não mostra que é discípulo de Cristo apenas por aquilo que você fala, mas sobretudo por aquilo que você faz. Aquele que professa com os lábios e crê no coração será salvo. O que é professar com os lábios? Falar de Jesus, pregar a mensagem. O que é viver com o coração? Ter um comportamento de cristão. Aqui está escrito que há muitos por aí que se comportam, ou seja, eles até dizem Jesus Cristo é o Senhor. Eles vão até a missa. O Senhor fez em mim maravilha. O salmo de hoje: o Senhor é minha luz e salva. Cantam isso. Só que quando Deus está olhando o comportamento, não combina com o que eles falaram no domingo. No domingo eles exaltam a Deus, e de segunda a sábado eles vivem igual o diabo gosta. Uma linguagem para vocês entenderem. Aí Paulo vai dizer: eles se comportam como inimigos da cruz de Cristo. E qual é o fim de quem vive assim? Como que essa pessoa vai terminar? Paulo vai dizer: o fim deles é a perdição, é a desfiguração e não a transfiguração. Não é o melhor que eles escolheram, eles vão se tornando cada dia pior, e quanto pior, melhor. O Deus deles é o estômago, ou seja, são pessoas que vivem para os prazeres terrenos. O Deus deles é a comida, é a bebida, são as coisas perecíveis. A glória deles está no que é vergonhoso. A glória do cristão está no que é virtuoso. A glória do inimigo da cruz de Cristo está no que é vergonhoso. Eu não vou aqui dizer exemplos, porque eu estou um pouco apertado, eu não tenho dinheiro para advogado. Mas olhem a sociedade hoje. Olhem os desfiles hoje, as passeatas de hoje, os entrevistados de hoje, os badalados de hoje. Olha os valores que essa galera passa. Gente, era para ter vergonha.
Certas coisas que a gente vê o pessoal fazendo na rua, deviam ter vergonha de fazer entre quatro paredes, e eles hoje perderam a vergonha. O ser humano está sem vergonha, e a Bíblia vai dizer: a glória deste pessoal é assim que funciona. A glória deles está no que é vergonhoso, e fazem para chocar, Aí colocam o Cristo no meio, aí colocam a cruz no meio, aí colocam símbolos sagrados no meio, é para escrachar mesmo. A intenção é essa. E Paulo já está dizendo há 2000 anos atrás: não, é assim o jogo. Tem que aprender a julgar, meu filho, é assim o jogo. Como que o cristão joga? Buscando a virtude. Como que esse pessoal joga? Buscando o que é vergonhoso, porque para eles a glória está no que é vergonhoso, para nós é o que é virtuoso. É muito diferente a vida de uma pessoa que está com Cristo e daquela que se torna inimigo da sua cruz. Pessoas que só pensam nas coisas terrenas. Não é que nós não podemos pensar nas coisas da nossa vida, mas nós precisamos preparar o nosso fim. Nós caminhamos para o fim, ninguém fica para a semente. E qual é o nosso fim? A nossa morte. E o que virá depois da nossa morte? A transfiguração eterna, que é o reino dos céus, ou a desconfiguração, que é a perdição eterna. O fim deles é a perdição. Paulo vai dizer com alegria: aqui nós temos depois eu vou localizar onde tem o nós aqui. Tá bom, depois eu localizo. O que eu quero citar é o versículo 20 da segunda leitura, que ele faz paralelo com um outro nós da liturgia de hoje. Tá bom, mas aqui diz: nós somos cidadãos do céu. Nós somos cidadão dos céus. Como que nós devemos viver? Como cidadãos dos céus. Tem uma parábola medieval que se chama o rei decrépito. Havia um reino que disse assim: esses reis que assumem o trono e ficam até morrer, eles reinam demais. Se é um rei bom, graças a Deus. Mas se é um rei ruim, meu Deus do céu, até que esse rei morre, misericórdia. Então eles fizeram um decreto, dizendo que aquele rei, ele ficaria no reinado até os seus 60 anos. Completou 60, tira e coloca outro. Porque os reis assumiam geralmente já homens feitos. E os reis, quando assumiam, pensavam: então vou ficar só até 60? Deixa eu esbanjar, deixa eu comer à vontade, deixa eu ter mulheres, deixa eu ter riqueza. Mas o rei estava esbanjando. Só que tem um problema: quando o rei completava 60, eles colocaram o rei num barquinho. O rei podia levar no barquinho o que queria, e eles mandavam ele para uma ilha deserta. Lá ele durava alguns dias, depois ele morria, para não interferir na vida do rei regente. Só que havia um rei que tinha o que nós precisamos ter. Preste atenção nisso. E não é só na vida espiritual, em todas as áreas da vida. Nós precisamos ter visão de futuro. No meu trabalho, eu quero chegar aonde? Onde eu quero estar daqui a 5, 10, 15 anos?
No meu casamento, qual que é a visão de futuro que eu tenho junto à minha esposa e ao meu marido? Você que é jovem, está aí nas provas, faculdade, está acabando o período de estudo, qual é a sua visão de futuro? Na sua fé, qual é a sua visão de futuro, de espiritualidade? Aqueles outros reis, eles só tinham visão de presente. O negócio deles era comer, o Deus deles era o estômago, era prazer, era mulher. Aí assume um rei, mais jovem. Ele disse: reinarei até os 60. E depois? Aí ele chamou seu conselheiro e disse: quando eu completar 60 anos, o que vai acontecer comigo? Majestade, ninguém nunca perguntou, mas a verdade vou lhe contar. O senhor será colocado num barco, pode levar o que couber no barco, um cobertor, um pouco de comida, água, e o senhor vai para aquela ilha deserta, e lá o senhor ficará até morrer. O rei: então é isso? Tá bom. No outro dia, chamou os seus melhores construtores e falou com eles assim: eu quero que você com a sua família faça uma casa boa para vocês lá na ilha, e lá vá construindo uma casa para mim. Majestade, o que nós vamos comer? Um minutinho só. Chamou a cozinheira e disse: quais são os melhores agricultores que nós temos? Chame para mim os 10 melhores. Chegaram os 10. Quero que vocês peguem as melhores sementes, os melhores adubos, levem para aquela ilha e façam lá uma bela plantação de grãos e de frutos. Pegou alguém e disse: quero que você descubra lá se tem água potável, se não, faça um grande estoque, nós vamos precisar. Começou a treinar soldados: vocês vão vigiar a ilha. Quando ele chegou aos 60 anos, que terminou o seu tempo, ele entrou no barco, e muita gente que estava no reino dizia para o rei: deixa a gente ir com você, fiquei sabendo que lá está muito melhor que aqui. Esse é dos meus, esse é dos meus. O que esse rei fez? Preparou o seu. Meus irmãos, quando a gente não estiver numa canoa, mas estiver num caixão, nós estaremos indo para o lugar melhor ou pior? Durante a sua vida, você está preparando este lugar melhor para onde você vai? Nunca pensei nisso, padre. Você está vivendo uma vida como inimigo da cruz de Cristo. A sua vida é de desfiguração. Se você está na transfiguração, você sabe: por mais que eu viva neste planeta, por mais que eu viva esta vida, não é nada comparada à eternidade. Uma vez na aula de metafísica no seminário, nosso professor era Paulo Augusto, PhD, inteligência. E nós falamos: Paulo Augusto, eu sei que a eternidade é para sempre, mas mostra para nós assim algo que nós possamos entender como eternidade. Ele falou: consigo. Presta atenção no que ele disse. Pegue uma montanha da altura de um prédio de 5 andares, todo de ferro, é uma montanha de ferro. De 100 em 100 anos, vem um passarinho e dá uma bicada nesta montanha de ferro. O dia que ele conseguir fazer um buraquinho no ferro, será o início da eternidade. Não há como a gente vislumbrar isso,
mas é para dizer que a eternidade é tão grande, é tão excelsa, é tão verdadeira, que este tempo que nós passamos aqui é um grão de areia na praia do céu. Por mais que a gente vive, vamos pegar aqui 100 anos, estou julgando muito, viu? A maioria de nós, meu filho, vai chegar lá não, mas vamos colocar 100. O que são 100 anos perante a eternidade? E Santo Afonso Maria de Ligório pergunta: louco, você que perdeu a eternidade por ter apenas prazer em poucas décadas da sua vida, porque as décadas iniciais, criança, pré-adolescente, já não tem os prazeres do mundo. Quando você tem os prazeres do mundo, tem algumas décadas que você chegará à terceira idade, tudo isso passará. Nessas poucas décadas que você é jovem, tem saúde, é bonito, é bonita, você vai abrir mão de uma eternidade? Cuidado, meus irmãos, não troque a transfiguração pela desfiguração. Somos cidadãos do céu. E a leitura termina, a segunda leitura: continuai firmes no Senhor. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é necessário. Continue firme no Senhor. Está rezando? Continue firme. Está vindo à missa? Continue firme. Está lendo a Bíblia? Continue firme. Está buscando a devoção à Nossa Senhora? Continue firme. Está se interagindo com seu anjo da guarda? Continue firme. Está levando as pedradas da vida? Está sofrendo a tentação? Está abrindo mão de muita coisa, sendo criticado até pela tua família? Continue firme, porque coisas que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, que o coração não sentiu, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, meus irmãos, nos comportemos não como inimigos da cruz de Cristo, mas como aqueles que fomos salvos por Ele. Jesus carregou a sua cruz, nós temos a nossa de cada dia. E não é bom pedir que o Senhor tire a cruz, mas que Ele nos dê força para carregá-la. Que a leitura deste final de semana, juntamente com a transfiguração, nos ajude a buscarmos uma vida de santidade e nos afastarmos de tudo aquilo que tira de nós a imagem de semelhança e filhos de Deus. Somos imagem e semelhança de Deus. A você que está aqui no santuário, a você que está em casa, eu tenho um conselho: assista à pregação antes dessa, que é o estudo da parte da manhã do Evangelho da Transfiguração. Nós estudamos com profundidade a questão da nuvem, que para mim é o mais bonito do Evangelho. Qual é esta nuvem que estava no alto do Tabor? A nuvem que paira sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Quando nós rezamos, esta nuvem tem que descer. Nós precisamos estar dentro desta nuvem. O nosso lugar é dentro desta nuvem. Pedro teve medo dentro da nuvem, mas hoje dentro da nuvem que ele escutou a voz de Deus: Pai, este é o meu filho. Então a pregação da manhã certamente vai acrescentar muito nessa pregação da noite, onde eu aprofundei a segunda leitura. A primeira leitura de Gênesis, de Abrão, a aliança de Deus com ele, foi pregada também na parte da manhã. E o Salmo nós estudamos antes da adoração pela TV Evangelizar. No YouTube ele vai ao ar na segunda à noite. Então essas três pregações nos ajudam a aprofundarmos bem na liturgia dominical do segundo da Quaresma. Permaneçamos firmes no Senhor. Começamos a Quaresma juntos, vamos terminar com a glória, com o domingo pascal. Ao Senhor Jesus, que nos chama com Ele a uma vida de transfiguração, toda honra, toda glória
e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus caros irmãos e irmãs aqui no nosso santuário, você que nos acompanha de casa e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. No primeiro domingo da Quaresma, a igreja nos mostrou as tentações de Jesus e as nossas tentações. No domingo passado, a igreja nos traz a transfiguração do Senhor. Quando Jesus rezava, o seu rosto mudou. E a igreja nos propõe também a nossa transfiguração pessoal. Eu falava nas minhas pregações sobre os dois caminhos que nós temos: um caminho de transfiguração e um caminho de desfiguração. E hoje vem o coração desta preparação para a Páscoa do Senhor, que é o tema da conversão. Vivemos numa época, meus irmãos, em que algumas pessoas se sentem muito bem com a adequação ou com o abraço, com a acolhida. Vivemos época de pessoas muito carentes, mas muitas pessoas que buscam na igreja um abraço, uma acolhida, uma aceitação. Elas não buscam mudança de vida, elas não buscam conversão. Não é raro nós encontrarmos até na cabeça de católico praticante que a igreja deve relaxar as suas leis, a igreja deve ser mais acolhedora com todo tipo de gente, independente da vida pecaminosa e escandalosa que a pessoa viva. O evangelho de hoje nos mostra um Jesus que as pessoas não citam muito, né? As pessoas são bem seletivas nos versículos que elas citam quando é para defender até a coisa errada. O evangelho de hoje, Jesus diz palavras duras, palavras firmes, nos chamando a uma mudança de vida. E aqui, meus irmãos, eu digo algo sem medo de errar. A missão principal da igreja é chamar os fiéis a uma vida de conversão, a uma vida nova em Cristo Jesus. Se nós tiramos da igreja o chamado à conversão, nós viramos uma associação, uma ONG, um grupo de amigos, né? Onde as pessoas vão lá para se sentir bem, para ser abraçadas, etc. Mas o evangelho de hoje, o Senhor nos diz que há algo pior que a morte. O que pode ser pior que a morte? Perder a alma. Pior que a morte é você, depois da morte, ser condenado ao inferno. É isso que o Senhor no evangelho está dizendo. Muitas vezes passa pela nossa cabeça o que passou na cabeça daqueles que conviviam com Jesus. Dois fatos o Senhor vai aqui citar que nós só encontramos no evangelho de Lucas. Primeiro fato, que eram aqueles galileus que Pilatos mandou matar e misturou o seu sangue com o sangue do sacrifício. Isso foi um escândalo. E segundo, a torre de Siloé, uma torre muito alta, ela vai cair e vai matar 18 pessoas. Qual é o comentário das pessoas quando acontece algo assim? Para nós hoje, quando vem um tsunami e mata tantos, quando cai um avião e morre todos, qual é o tipo de pensamento que vem ao nosso coração? Nós não podemos ver as catástrofes como um castigo pessoal. Nós não podemos olhar para a catástrofe e dizer: aqueles que morreram tiveram uma má sorte, aqueles que morreram deve estar alguma coisa errada com eles, por isso que aconteceu essa tragédia com eles, essa desgraça. E no evangelho, Jesus faz uma outra leitura. Quando acontece uma tragédia humana,
Nós não devemos olhar para aquilo que acontece com o outro, mas para a nossa vida. Se nós estivéssemos naquela situação, se o nosso espírito, se a nossa alma estava preparada para o céu ou não. Jesus vai dizer nesses dois fatos: vós pensais que estes galileus que morreram pelas mãos de Pilatos eram mais pecadores que os outros? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis todos morrer do mesmo modo. Olha o que Jesus está dizendo. Ao invés de ficar vendo o que acontece de ruim para o outro, fique e olhe para a sua vida. Ele não tem tempo de mudar mais, mas você o tem. Então a finitude da vida deve nos levar à conversão. Jesus vai dizer também dessa torre que caiu, e aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles. Vocês pensam que eles eram mais culpados que os outros que moravam em Jerusalém? Eu vos digo que não. Se vós não vos converterdes, ireis morrer do mesmo modo. O que é pior, meus irmãos, de ser morto por Pilatos e ter o sangue misturado com o sacrifício? O que é pior do que você ter uma torre enorme, caiu em cima de você e te esmagou? Pior do que isso é perder a salvação. É um versículo que Jesus disse e que muitas pessoas não repetem por aí. Que as pessoas, esse versículo não interessa, mas o Senhor disse: se vós não vos converterdes, morrereis do mesmo modo. Então qual é a proposta de Jesus? E aqui eu repito a palavra: proposta. As pessoas brincam assim. Aqui em Minas o pessoal brinca bem. Por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. Minha pergunta é, meu filho, por que você entrou na igreja? Porque a questão da porta aberta, ela está aberta para aqueles que querem entrar, ela continua aberta para aqueles que querem sair. Eu não concordo com o posicionamento da igreja. Eu não concordo com a pregação da igreja. Eu não concordo com o estilo de vida que Jesus propõe. Eu não, meu filho, a porta é a serventia da casa. Entre, permaneça quem quer ser salvo, e saia e vai viver a sua vida com a sua verdade, com o seu estilo de vida, com aquilo que te faz feliz. Depois é só não reclamar, né? Só não vale reclamar. O Senhor está dizendo que a sua vida, ou aquilo que Ele diz, aquilo que Ele faz, não é uma imposição. Ninguém é obrigado a ser cristão, ninguém é obrigado a ser católico, mas uma vez que você entra para a igreja, não apenas porque a porta está aberta, mas porque você toma uma decisão de conversão, a igreja vai te alimentar com o alimento espiritual, com a bebida espiritual, firmados na rocha espiritual, que é Cristo. Eu me refiro aos sacramentos. É por isso que a igreja nos oferece os sacramentos. Qual que é a porta de entrada para a igreja? O batismo, a criança. Depois nós temos o sacramento da confissão. Toda vez que você se sente indigno de Deus, sujo, pecador, a igreja não te condena, ela te chama à conversão, ela te chama à confissão. Saco vazio não para em pé. Portanto, a missa dominical nos alimenta com o pão da palavra e com o pão da Eucaristia. Um homem e uma mulher que se amam, e ali Deus abençoa, porque é a origem de uma nova família. O amor deles, apenas por eles, é insuficiente. Deus nos dá o sacramento
do matrimônio, uma graça especial para o casal, como está na Bíblia: o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Deus une e Deus haverá de manter unido. Um jovem que sente no coração um desejo de se unir mais intimamente a Cristo, consagrando a sua vida a ele vai para o seminário, e uma vez que ele é imbuído da ordem sacerdotal e ele vai para as paróquias, para as igrejas, conduzir o povo de Deus, ele também tem uma graça especial recebida no dia da sua ordenação, para o crescimento dos fiéis, e recebemos a plenitude do Espírito Santo numa vida de conversão. A igreja nos dá o sacramento da crisma. E para encerrarmos a nossa vida no colo de Deus, para recebermos o conforto no momento da doença, o Senhor nos concede a unção dos enfermos. Então veja, meus irmãos, que Jesus, ele não apenas nos chama à conversão, mas ele fomenta em nós a conversão. Ele nos ajuda na conversão, ele nos indica qual caminho a seguir. Os sacramentos da igreja são bênçãos de Deus para nós, mas não adianta receber o sacramento se você não está no estado de graça e se não busca esta conversão. A segunda leitura que nós escutamos de São Paulo aos Coríntios vai dizer daquele povo que recebeu tudo de Deus. O problema não é se você recebe de Deus, o problema é o que você faz com isso. O que você faz com isso? A leitura vai dizer: os nossos pais estiveram debaixo da nuvem. Que nuvem que é esta? A presença de Deus. De dia era uma nuvem, à noite uma coluna de fogo. Todos não passaram pelo mar, é um mar vermelho que se abriu. Todos foram batizados em Moisés, sob a nuvem e sob o mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Aqui ele está falando do maná, manru. O que é isso? Uma prefiguração da Eucaristia. Todos beberam da mesma bebida espiritual, aquela rocha que Moisés fere e ela vai cuspir água, simbolizando o coração de Cristo, que cospe a água do batismo e que jorra o sangue da Eucaristia. E de fato, todos bebiam de um rochedo espiritual, ou seja, esse rochedo é Cristo. Então veja, meus irmãos, o povo teve fome, Deus deu de comer. O povo teve sede, Deus deu de beber. O povo estava perdido, Deus o conduziu de dia numa nuvem, à noite numa coluna de fogo. O povo tinha algo intransponível, que era o mar vermelho. Deus abriu e fez o povo passar a pé enxuto. O povo murmurava, reclamava. Vieram aquelas serpentes venenosas, começou a picar e as pessoas começaram a morrer. Moisés intercede, Deus manda fazer a serpente de bronze. Quem era picado olhava para a serpente, era curado. Minha pergunta é: o que Deus poderia ter feito que ele não fez? O que Deus poderia ter feito para esse povo de cabeça dura que ele não fez? Eles eram escravos no Egito, reclamavam, pediram um libertador, alguém. Deus enviou Moisés, os libertou. Tudo que o povo precisava, Deus deu. Era para o povo ter aprendido. Olha o que a leitura diz. No entanto, depois de Deus fazer tudo o que podia, a maior parte deles desagradou a Deus. Eu estou na segunda leitura, capítulo 10, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Eu estou no versículo 5, que está no folheto de vocês. A maior parte deles desagradou a Deus. E olhem aqui, preste atenção. Se esse povo do Antigo Testamento
já era para ser fiel a Deus por tudo isso que Deus fez. E nós, meus irmãos, e você, que nós estamos depois de Jesus Cristo, aquele que não poupou seu filho e o entregou à morte por amor a nós, o que ele poderia ainda nos dar? Nós olhamos para o mundo de hoje e podemos dizer a mesma coisa. No entanto, a maior parte das pessoas desagrada a Deus. Por quê? Por um motivo simples. As pessoas não buscam mais a vontade de Deus, elas buscam a vontade própria. Seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Então as pessoas, uma grande parte delas, não está buscando uma vida de santidade. Como que a gente vê alguém que está buscando uma vida de santidade? Ela configura a própria vida com a palavra de Deus. Como que o mundo de hoje quer interpretar a Bíblia na vida deles. Não é eu interpretar a minha vida, não, é a Bíblia que tem que se adequar a mim. Então eu tiro o versículo, eu não cito certas coisas, faço um malabarismo danado para falar o que Jesus disse, que não é bem assim. Faço contexto, pretexto, etc., para tirar da Bíblia uma orientação firme para o seu povo. Então não adianta Deus fazer tudo se nós não estamos fazendo nada. Não adianta Deus nos dar os sacramentos se nós não os recebemos de maneira digna, para termos uma vida melhor. Mas aí São Paulo vai dizer: olha, o que eles fizeram, já fizeram. Olhe para eles, porque esses fatos aconteceram para serem exemplos para nós. Impressionante, gente, como que o ser humano não aprende. Ó, cabecinha dura. Moisés várias vezes falou com Deus: tenha paciência desse povo, eles são de dura cerviz. A Bíblia fala dura cerviz. Dura cerviz é cabeça dura. Para o bom mineirês é burro. Esse povo é burro, é um povo tapado. Deus está fazendo, Deus está mostrando, e o povo não aprende. Meus irmãos, nós temos na história da salvação vários relatos de pessoas que fizeram o que você está fazendo e deram mal. Andaram por caminhos que muita gente anda e terminaram na morte. Fizeram opção de certo tipo de vida e terminaram isolados, solitários, deprimidos, condenados. E a pessoa, ela quer viver do mesmo jeito, achando que no final vai dar certo. São Paulo está dizendo: olhe os exemplos que você tem na Escritura. Olhe as pessoas que não viveram como Deus queria, como que elas terminaram, como foi a vida desta pessoa. E mesmo que a pessoa ganhe o mundo inteiro, Jesus vai dizer: que adianta isso? O que adianta você ganhar o mundo inteiro se você perder a sua alma? O que adianta você viver alguns anos de prazer, poucos anos de prazer? Porque a juventude, a idade do prazer, são poucas décadas. Porque criança e pré-adolescente está sendo construído, a terceira idade vem também o declínio. Então nós temos esse meio aí, poucas décadas, e a pessoa vai abrir mão da eternidade por prazeres efêmeros de poucos anos. São Paulo está dizendo: olha, isso aconteceu para que eles fossem exemplos para nós, exemplos para você, a fim de que não desejemos coisas más. E a pergunta é: qual é a coisa má que eu posso estar desejando? Aquilo que vai contra os mandamentos, aquilo que vai contra a palavra de Deus, aquilo que vai contra o ensinamento de 2000 anos da igreja. Meus irmãos, nós vivemos uma época onde, se você quer agradar ao povo, é só você não pregar conversão. Ninguém quer mudar de vida.
As pessoas querem continuar na vida que estão levando, sendo pecado ou não, e elas querem ser abençoadas. Vou lhe contar, meu filho, é dose para leão. Estou falando como padre. Quando você escuta um tipo de situação e a pessoa na inocência ou na ilusão, ela ainda pede bênção. Ô padre, o senhor abençoa isso aqui? Não, meu filho, não abençoo não, porque eu não posso abençoar pecado. Você tem que procurar uma conversão, não é pedir bênção não. Você tem que procurar é mudar de vida, não é pedir bênção não. Então nós devemos, de maneira caridosa, mas de maneira verdadeira, mostrar que aquilo que nós precisamos de maneira urgente, a começar de mim, você e todos que estão com Cristo, uma vida de conversão. E aqui eu não posso mentir para você e nem para minha consciência. Imagine só, você está aí com um problema de saúde, procura um médico, você está assim, marromeno. O médico faz algumas perguntas, faz o exame de toque e ele pede alguns exames. Passado uns dias, você volta lá com os exames. Ele olha o exame de sangue, tudo desregulado, glóbulos brancos altíssimos. Ele olha o seu ultrassom, uma mancha escura num dos seus órgãos. Devia pedir um exame mais profundo, tem alguma coisa ali que não podia estar ali. Ele está olhando para você, está na cara que você está doente. Mas o médico, ele não quer te desagradar. Não. Para que desagradar você? Então vamos agradar. Nós estamos na época do agradar. O médico diz: olha, pode levar o seu exame, você está um coco. Tô, doutor? Tá, não tem que mudar nada, não tem que tomar remédio, continue na tua. Você está feliz? Eu tô. Então, meu filho, vai que é tua, tá valendo. Você está feliz? Eu tô. Então, tá liberado. Próximo. Esse paciente sai e vai dizer o quê? Até que enfim achei um médico que preste. Que todo médico que a gente vai, ele fica arrumando doença pra gente. Esse aí não. Falou que eu tô um coco. Minha pergunta é: este médico agiu com verdade, caridade com este paciente? O médico ter mentido para ele ajudou na sua cura? E a pergunta maior: este médico queria o bem do seu paciente? Meus irmãos, é lógico, claro e evidente que não. Este médico condenou este paciente à morte. A hora que a coisa for tomando e ele começar a sentir muito mal, um outro médico vai dizer para ele: mas por que você não procurou isso antes, meu filho? Você vê agora que está tudo tomado, já lastrou para todos os órgãos, por que você não me procurou antes? Não, eu procurei outros, falou que estava tudo bem. Ele mentiu para você. Este médico que você foi, ele é um mentiroso, ele enganou você. Eu sou um médico das almas. Eu não estou aqui para cuidar do seu corpo, mas da salvação da tua alma. E se eu ficar mentindo para você, não, está tudo bem, você não tem nada para mudar, você está um coco, eu não quereria o teu bem. Eu não estaria te mostrando qual é a vida verdadeira, como Jesus não foi amado quando ele chamou aquele povo à conversão. Então é necessário, meus irmãos, entender que o chamado de conversão a Jesus a nós, e o chamado que a igreja nos faz no tempo quaresmal, é apenas para que nós tenhamos vida, e vida plena. Porque o pecador na Bíblia, ele é visto mais ou menos como um morto-vivo. Você já viu o filme de morto-vivo? O pessoal fala zumbi. O que é um morto-vivo? É alguém que morreu, mas ele anda, ele morde. Fala, mas ele morreu, mas como que ele está andando?
Espiritualmente falando, nós não podemos ser mortos-vivos aos olhos de Deus. Quando é que eu morro para Deus? Quando eu cometo pecado mortal. Tanto que a pessoa que está em pecado mortal, ela não pode comungar. Ela tem que procurar um padre para fazer a sua confissão. E a comunhão que ela recebe em cima do pecado mortal é mais um pecado mortal. E o que o catecismo nos ensina sobre esta nossa busca às coisas do alto e a nossa busca para uma vida de conversão? Aqui uma pergunta: por que, padre, eu tenho que ter esta atenção à vida de conversão? Porque na hora da nossa morte, toda a nossa caminhada de santidade, tudo aquilo que nós fizemos em direção a Cristo, será comutado a nós como justiça e nos será dada a vida eterna. Mas existe a morte eterna. Jesus disse no Evangelho, não sou eu que estou dizendo, se fosse eu que estou dizendo, você podia me trucar aí. Jesus disse que a porta que leva para o reino dos céus e o caminho é estreito e apertado. E infelizmente Jesus disse, poucos os que encontram. Mas a porta e o caminho que leva à perdição, qual que é essa perdição? É o inferno, é larga e espaçosa. Meus irmãos, Jesus disse isso há 2000 anos e tem gente que não me escutou até hoje. A pessoa está levando a vida como se ela tivesse uma vida para sempre. Quando Jesus fala no Evangelho de hoje, esses que foram mortos por Pilatos ou esmagados pela torre de Siloé, a pergunta que Jesus tem é: eles sabiam que iam morrer? A resposta: não. Então me responda, né? Não todos aqui, mas quem se acha muito sabichão da vida, qual é o dia da sua morte? Qual que é o seu último dia aqui na terra? Você vai morrer de quê? Você vai morrer aonde? Você vai morrer com quem? Ninguém sabe responder isso. E o que Jesus está dizendo? Então, você está esperando o quê para se converter? E se a morte bater na sua porta e você não estiver preparado? Claro que numa visão espiritual, eu digo muito para os doentes que eu visito. As pessoas que estão doentes, a gente não precisa mentir. Claro que eu não falo para a pessoa isso, mas a pessoa que vai morrer, ela sabe que vai morrer. Ela tem uma iluminação ali. Meus irmãos, para estes doentes que estão ali no sofrimento, na agonia, humanamente falando, é uma tragédia. Mas espiritualmente falando, é uma graça. Por quê? Porque elas têm um tempo que muita gente não terá. Um tempo de se converter, um tempo de fazer uma boa confissão, um tempo de chamar um padre para dar para ela o viático, uma comunhão, é a última, a unção dos enfermos, um tempo de entregar seu coração a Deus, de fazer uma revisão de vida. Estas pessoas terão tempo. E quem morre numa queda de avião? E quem morre numa explosão? E quem morre num acidente de carro? Eu vi essa semana um acidente tenebroso. Por isso, meus irmãos, aqui uma dica, eu tenho feito: nunca ande entre duas carretas, viu? O negócio tá feio. Muito jovenzinho, não estou aqui criando polêmica, porque ninguém fala. Muito jovenzinho, tirando carteira agora de carreta, já pegando aquelas carretas gigantes indo para São Paulo. Esse pessoal não tem controle total do veículo ainda, eles não têm experiência. Estava conversando com um policial de BH, a maioria de acidentes no anel rodoviário envolvendo carretas são de motoristas jovens, não são de motoristas vividos. Eu vi esta semana uma lombada, não sei se alguém viu, passou uma carreta, atrás dela havia um carro de passeio, o carro passa, a carreta de trás, não sei se o cara não viu, não freou, ela passou na lombada direto, e ela esmagou esse carro na carreta da frente. Estava o pai
A mãe, a filha adolescente, uma criança de colo com a cuidadora que era prima da mãe. Todos morreram na hora, caixão fechado. Minha pergunta é: aquele pessoal saiu de casa sabendo que eles iriam morrer entre duas carretas? Não. E minha pergunta é: estavam preparados? Aqui está o segredo do evangelho de hoje. O que é ter uma vida de conversão? Não é ser uma pessoa chata, não é ser um chatólico, não é ficar rezando o dia todo, não é ficar com o terço na mão, com cara de piedade. Não é nada disso que Deus está pedindo. É você ter uma vida feliz, aproveitar os prazeres que Deus colocou neste mundo para você, que não é pecado, conviver bem com a sua família, ter amigos de verdade, realizar-se como pessoa na busca da santidade e não viver em pecado mortal. Isto é, a pessoa que busca uma vida de santidade, ela peca. O santo peca 7 vezes por dia. E a gente? E a gente que não é santo? Agora, o que a gente não pode ter? Pecado mortal. Nós estamos no mutirão de confissões. Tenho atendido muitas pessoas. Os padres estão chegando mais ou menos 16h30, 17 horas, estamos indo até às 23 horas. Aquela multidão confessando. Eu não sei o que aconteceu este ano. Acho que Deus ouviu um pouco das minhas orações. O povo aprendeu a confessar. Um ou outro está perdido ainda, mas a maioria está vindo confessar de maneira muito clara, maneira muito breve, tem consciência do pecado. E eu atendi várias confissões, não foi uma, duas ou três, várias, mais ou menos assim: padre, graças a Deus eu tenho um caminho com Deus, eu não tenho pecado mortal, eu tenho os pecados veniais do dia a dia, uma raiva, uma contrariedade, mas mortal, graças a Deus, eu estou me conservando sem. E eu falo para a pessoa: que bom, confissão bem feita. Reze o Salmo 50, próximo terço, ofereça a Nossa Senhora em ação de graça pela sua confissão. Você pode rezar o ato de contrição na capelinha do Santíssimo, e eu vou te conceder o perdão dos seus pecados. A pessoa, ela sai leve. E eu sempre digo para todos que me falam isso, falei: viu como não é difícil não ter pecado mortal? Que os pecados mortais contra os 10 mandamentos e os mandamentos da igreja, se você tem uma vida de oração, vigilância, fazendo o que é certo, fugindo do que é errado, você consegue ter uma vida sem pecado mortal. Ô padre, se eu cair num pecado mortal, procure o padre. Falou: padre, tem que fazer uma confissão para o senhor, que eu queria comungar na missa. É um pecado só. Vem cá, meu filho. Tá bom, arrependeu, pode comungar. Por que é importante não ter pecado mortal? Por que é importante não ter pecado mortal? Porque se você morrer com pecado mortal, você vai perder a eternidade. Você não vai herdar o reino dos céus. Ninguém que morre com pecado mortal tem o que fazer do lado de lá. O tempo da conversão é enquanto estamos aqui. A hora que a pessoa fechou os olhos, deu o último respiro, o coração parou, ali parou o tempo que ela tinha de conversão. É até ali. E permita-me ler no catecismo. Eu não vou comentar, eu vou apenas ler, e você pode ler no seu catecismo a respeito por que Jesus insiste na conversão, em lutar contra os pecados mortais. Catecismo da Igreja Católica 1033, parágrafo 1033. Não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Falei isso aqui. Não somos obrigados. Não entro na igreja porque a porta está aberta. Eu fiz uma opção de amá-lo. Eu sou livre para amá-lo e sou livre para odiá-lo.
Não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Mas não podemos amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra o nosso próximo ou contra nós mesmos. Morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa estar separado do Todo-Poderoso para sempre, pela nossa própria opção livre. E este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados, os santos, que se designa com a palavra inferno. Parágrafo 10:35. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal, vou ler devagar. Isso é coisa da cabeça do Pai de Cristo. Eu estou lendo o Catecismo da Igreja. 10:35. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente depois da morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em que o homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e às quais aspira. Por último, parágrafo 10:36. As afirmações da Sagrada Escritura e os ensinamentos da Igreja acerca do inferno são um chamado à responsabilidade a qual o homem deve usar a sua liberdade, em vista para onde ele vai depois da morte. As coisas que eu estou escolhendo na terra, elas apontam para o céu ou para o inferno. Consiste também num apelo insistente à conversão. É por isso que mais antigamente e bem antigamente a igreja repetia sempre, até de maneira cansativa: em tudo que fizeres, lembre da consequência e para onde ela te levará. Gente, vocês não ficam preocupados de a população estar aumentando exponencialmente e nós temos na igreja muito mais santos da antiguidade? Veja a quantidade de santos que nós temos, mas são santos de ontem, e hoje como que nós temos santos, mas diminuiu muito. Por que as pessoas não conseguem esta vida de santidade? Porque elas não estão preocupadas com a conversão. E alguém plantou na sua cabeça, e não sei quem plantou essa desgraça aí, vou repetir: alguém plantou na sua cabeça, e não sei quem foi que plantou essa desgraça aí, porque é uma mentira das maiores, que após a nossa morte todos estão destinados a Deus. Parece uma coisa automática: morri, estou na glória do Pai. A gente vê muito isso em discurso de velório. Não estou aqui nominando. A pessoa nunca foi de igreja, não confessava, não comungava, tinha uma vida escandalosa. Aí a pessoa morre, começa a ter tanto de desenho no Instagram, a pessoa de auréola com uma asinha tocando. Tá mais para estar tocando corda no rabo do capeta, tá mais para estar fazendo par com Satanás, porque a palavra é muito clara. Eu não vou aqui tampar o sol com a peneira, porque o dia que eu morrer, meus irmãos, eu quero levar somente o meu pecado e a minha vida. O seu se vire com você. A minha obrigação é alertar, é pregar a verdade. Se você vai viver ou não vai, se você gostou do que ouviu e não gostou, se você vai converter ou não vai, isso é problema seu. Cuide da sua alma, que da minha cuido eu.
mas como padre é minha obrigação mostrar o caminho, para que eu não peque por omissão. Eu não quero ouvir da boca de Jesus: ei, Padre Christian, você sabia e não falou. O senhor devia ter orientado o povo nessa palavra e não orientou. Olha a quantidade de gente que perdeu por sua culpa. Você foi um mau padre, você foi um mau médico das almas, você mentiu para o rebanho. E aí o catecismo é muito claro, nós não precisamos nem explicar, o catecismo já diz: precisamos ter este apelo insistente à conversão. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos os que encontram. Mas por último, meus irmãos, tem uma boa notícia, graças a Deus. Qual que é a boa notícia? Está no Catecismo, parágrafo 1037. Deus não predestina ninguém ao inferno. Eu já escutei perguntas assim, quando eu estive no Vilela. Ele perguntou: ô padre, Deus é amor e misericórdia, como que ele pode mandar um filho para o inferno? A pergunta é: quando é que Deus manda alguém para o inferno? A pessoa escolhe viver longe de Deus aqui na terra, e ela vai continuar vivendo longe de Deus na outra vida. Deus não predestina ninguém para o inferno. Para isso é preciso uma aversão voluntária a Deus. Como se chama aversão voluntária a Deus? Pecado mortal. E persistir nesta aversão até o fim. O Evangelho, eu não vou entrar nessa parte agora, que eu deixei para a homilia da noite, que é tão bonito. À noite eu vou pregar somente sobre a figueira, sobre a árvore, os frutos, porque não daria tempo na parte da manhã. Mas Jesus, depois deste se não vos converterdes, ele vai contar uma historinha, uma parábola. Você viu o marimbondo do diabo querendo ferroar o padre. Mas aqui, meu filho, no poder do Espírito Santo, já mantém o marimbondo para o quinto dos infernos. Vamos lá. Por último, padre, hoje está quente, minha filha. O padre está quente. Vamos aí encerrar. Vamos encerrar a pregação com a parábola de Jesus. É a vida, né? Jesus fala de uma figueira. Aqui, gente, não é uma árvore, né? A figueira é símbolo de Israel. E esta figueira, ela foi plantada onde? No meio da vinha. Ou seja, a vinha é o mundo, a figueira é Israel. Sou eu, sou você, é você. E Jesus diz que havia uma figueira, e o homem olha para a figueira e a vê cheia de folhas, porque na região de Jesus é muito quente. Então, se nasce o figo sem folha, o sol seca aquela fruta. Então, como que a figueira ela enche de folha, e debaixo da sombra ela dá o figo. Então a folha protege o figo do calor excessivo. Para você saber se uma figueira tem muito figo, veja se ela tem muita folha. E o homem olha para a figueira e ela está toda linda. Ele falou: oba, vou matar a minha fome. E diz a parábola: foi até ela procurar figo e não encontrou. Quem é a figueira? Antigo Testamento, Israel. Novo Testamento, a igreja. Hoje, você, eu. Quem é este homem que vai até a figueira? O Pai, Deus Pai. Deus quer que tenhamos fruto.
Qual fruto? De conversão. Isso é muito sério. Não sei você, eu falo como padre. Ontem à noite estava lá em casa rezando, preparando aqui as leituras. Veio no meu coração assim: quando Deus olha para a vida do Padre Christian, quais os frutos de conversão ele vê? Ah, padre, eu não estou vendo nada. Não é para você ver não, meu filho, né? Aquilo que é oculto é para Deus ver. Eu olho para a sua vida, eu não preciso ver, mas Deus precisa ver fruto de conversão. E Ele quer fruto de conversão, porque o cara foi até na figueira e falou assim: não tem figo. Pelo menos tem sombra, né? Não, ele ficou nervoso. Ele disse: já faz 3 anos que eu venho procurando figos. Por que 3 anos? Por que não 2? Por que não 5? Por que 3 anos? São os 3 tempos que Deus nos dá: manhã, tarde, noite. Jesus te visita de manhã, você não tem tempo para Ele. Ele te visita à tarde, você não tem tempo para Ele. Ele acha que Ele vai te visitar à noite, você não tem tempo para Ele. 3 tempos, 3 anos. Eu sempre procuro e nunca tem figo aqui. Quer saber? Pode cortar essa figueira, porque ela está inutilizando a terra. Este verbo inutilizar, lembre da segunda leitura: mar vermelho, maná, nuvem, Deus, e aquele povo acabou desagradando a Deus. Quer dizer, são pessoas que estão inutilizando a terra. Claro que não vou falar nome de ninguém, né? Claro que não. Mas eu acho que Deus olha assim, porque eu vejo certas coisas. Nós estamos vivendo uma época que eu resumo numa frase só: festa estranha com gente esquisita. Eu nunca vi tanta coisa estranha e tanta gente esquisita. Eu acho que Deus olha e pensa assim: está ocupando espaço, está inutilizando a terra. Eu já dei tanta coisa, eu já fiz tanto, e a pessoa não produz fruto nenhum de conversão, não tem fruto nenhum de santidade. Pode cortar, e é para cortar na raiz. Mas aí aparece aqui alguém que está cuidando daquela figueira. Aqui no caso é Jesus, que intercede por nós ao Pai. Não, me dê mais 1 ano. Eu vou cavar em volta, eu vou colocar adubo. Pode ser que no próximo ano dê fruto. Se não der, você então corta. Meus irmãos, o que esta missa está dizendo para você e para mim? Se até hoje, você que está em casa, se até agora você foi uma figueira que só tinha folha. O que é folha? É aparência. Você viveu só de aparência. Deus está te dando a chance. Receba a graça que Deus está te dando, de daqui para frente começar a produzir fruto de conversão. Deus não vai olhar o seu passado, é daqui para frente. Um dia um jovem me disse: padre, deixa eu ser feliz, deixa eu pecar, deixa eu viver como eu quero, no fim da vida eu me converto. Eu falei: tá tudo bem, mas me diga, qual que é o fim da vida? Então há esperança para nós nesta questão de 1 ano. Deixa mais 1 ano. O que é 1 ano? À noite eu vou aprofundar. 1 ano são 12 meses, que lembram as 12 horas do relógio de dia. Você nota que o relógio não vai de 1 a 24. O dia tem 24 horas. O relógio só consegue na metade. Ele vai de 1 a 12. Porque se ele fosse do dia todo, teria que ter de 1 a 24. Não, ele vai de 1 a 12, depois ele completa com os outros 12. Mas nessas 24 horas, quantas são de dia? 12.
Então o que Deus está nos falando? Você tem um período de claridade para a sua conversão, que se você não se converter, as outras 12 horas serão de trevas. E aqui, por último, 1 ano significa as 4 estações. É necessário perder as folhas, é necessário entrar para dentro de si no inverno, é necessário florir na conversão e frutificar em boas obras, que é o verão. Vou trabalhar isso à noite. Mas aqui, meus irmãos, está uma palavra de esperança. Deus, quando diz sobre a conversão, quando nós olhamos para o inferno, há tempo para mudar. O dia é agora, o momento é agora. A graça de Deus é derramada agora. Olhando o que acontece com os outros, nós temos exemplos na nossa vida para uma boa e santa conversão. Que Nossa Senhora nos ajude a cuidar da nossa figueira interior, para que Deus, quando nos visitar, não encontre só folhas, mas frutos de conversão. Ao Senhor Jesus, que nos dá mais este ano toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.